Você ouve a partir de agora Gotas de Luz, uma mensagem de vida e esperança a todos. Gotas de Luz, trazendo o Espiritismo para bem perto de você. Realização: União Espírita de Monte Alto. Não há entre nós quem não deseje ter uma vida plena, realizada e de satisfação. Todos investimos nossos esforços, nosso tempo e nossa energia a fim de termos uma vida saudável. Para se viver em plenitude, faz-se necessário que cuidemos de nossa vida em todos os seus aspectos. Porém, poucos de nós lembramos que, além do corpo e da mente, somos ainda seres emocionais e, portanto, devemos também cuidar de nossas emoções a fim de termos saúde. No programa Gotas de Luz de hoje, Orson Peter Carrara nos fala sobre o tema tensão emocional. Meus amigos, é uma honra conviver esse instante de fraternidade que tanto nos alimenta o coração, imenso bem nos faz. Todos nós temos umas ou outras tensões. Seria o caso de perguntar, de fazermos uma viagem interior e perguntar como estão as nossas preocupações, como andam as nossas angústias, os nossos medos, as nossas dificuldades interiores, as nossas neuroses, tão comuns à nossa condição humana, para pensar nos desdobramentos que essas preocupações trazem, que esses medos provocam e que essas angústias trazem para o nosso cotidiano. As tensões emocionais ou os desajustes da emoção têm variada origem. Uma viagem, um filho doente, uma prova na faculdade, o vestibular, a venda de uma casa, a compra de uma casa, uma separação conjugal, o parto que está por vir, a própria tensão pré-menstrual das mulheres, as tensões em geral provocadas por situações tão variáveis. Conhecer uma pessoa nova, iniciar um relacionamento novo, desfazer um relacionamento. Como é que ficamos diante dessas questões que tiram o nosso sono, desarranjam o intestino, provocam alergias, tosses, tiram o sono, tiram o apetite, provocam dores musculares, em alguns dá dores de cabeça, em outros desespero, angústia. São muitas as situações que dão origem, são muitos os efeitos, de forma que é uma situação bem própria da nossa condição humana. Criaturas em aprendizado, homens e mulheres se debatendo com as próprias lutas interiores, e se não bastassem as lutas interiores, se não bastassem as nossas angústias pessoais, das frustrações, das decepções, das metas não alcançadas, dos projetos não realizados, daquelas coisas que a gente não consegue dar andamento, daquelas providências que não fluem, tudo isso, entre outras variadas questões, provocam tensões emocionais. O mais interessante é que as tensões se classificam também em diversos estágios. Existem as tensões simples, que a gente supera logo. Imaginem, por exemplo, a dona de casa que vai receber alguém para almoçar. As tensões próprias de preparo do almoço para que a comida dê certo, para que não falte sal, nem sal demais, a arrumação das cadeiras, a limpeza da sala, os cuidados com o banheiro. Vamos receber visitas, é uma tensão passageira, porque depois que a visita chega, deixamos tudo em ordem, tudo transcorreu com normalidade e nós nos sentimos aliviados. Quando vamos fazer uma entrevista para um emprego, não sabemos como vai ser o entrevistador. Será que é uma mulher? Será que é um homem mais velho, um homem jovem, uma mulher madura? Como será? Que perguntas fará? Nós queremos aquele emprego, mas temos que passar pelas tensões da entrevista quando somos jovens. E o nosso primeiro relacionamento amoroso, o nosso primeiro contato com a garota ou com o garoto provoca também as tensões. Cada idade tem as suas tensões próprias.
individuais, mas existem as tensões provocadas pelas próprias circunstâncias de vida. A morte de um parente, a separação de entes queridos, a doença terminal, a doença que surge em nós mesmos, a preocupação com uma cirurgia, o dinheiro que não dá para pagar as contas, o desemprego, a violência urbana, dirigir numa autoestrada, numa rodovia de grande movimentação, dirigir à noite com chuva, as preocupações próprias do nosso cotidiano humano, agravadas pela situação coletiva, da violência urbana, da política econômica do governo, dos terremotos, dos deslizamentos de terra, das enchentes, das chuvas, do calor excessivo. Todas essas questões, até uma barata causa tensão, uma lagartixa no teto. Tudo isso causa diferentes tensões. Mas são tensões que passam. São tensões momentâneas, daqui a pouco não tem mais nada. Agora, o que dizer das tensões que permanecem? Aquela mágoa guardada, engolida, o perdão que não conseguimos dar, a reconciliação que não se efetiva, a dificuldade de relacionamento com o filho rebelde, que perdura por toda a vida, o ente querido adoecido que passa décadas na cama, nós temos que cuidar. As tensões duradouras, que se nós não tomarmos cuidado, geram desajustes emocionais que afetam a saúde. Eu abro um parênteses aqui para falar do Espírito Emmanuel, conhecido instrutor da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, mentor da mediunidade missionária, do mediunato de Chico Xavier. O Espírito Emmanuel tornou-se muito conhecido e respeitado no Brasil pela sua abrangente obra. Além de ser orientador da mediunidade de Chico Xavier, o nosso querido benfeitor Emmanuel, o maior filósofo do século XX, desencarnado, o nosso grande Emmanuel, produziu pelas mãos abençoadas da psicografia de Chico Xavier mais de 100 de obras. São obras memoráveis, abrindo a nossa compreensão para os ensinamentos trazidos pela Boa Nova. Desde as citações dos apóstolos até a própria citações de Jesus, fazendo-nos entrar no espírito da letra. Dentre as milhares de mensagens endereçadas a nos orientar a vida, orientando a mediunidade de Chico, onde a sabedoria e a grande capacidade de síntese desse espírito, ele fala muita coisa numa frase. E este livro, Companheiro, psicografado por Chico Xavier, lançado na década de 70, e este livro contém uma mensagem chamada Tensão Emocional. E esta mensagem, em 2010, em homenagem ao centenário de Chico Xavier, foi impressa nesses volantes avulsos que a gente recebe no centro. Foi impressa e distribuída para todo o Brasil. E esta mensagem chegou às minhas mãos e chamou minha atenção de maneira muito especial. E comecei a fazer palestras com esta mensagem. Comecei a comentar os itens, os parágrafos. E Emmanuel começa a sua mensagem com esta advertência. Não raro, encontramos aqui e ali os irmãos doentes pelos desajustes emocionais. Não estamos falando da tensão emocional de uma prova na faculdade ou de preparar a mesa para receber visitas. Estamos falando dos desajustes emocionais provocados pela insegurança, que perdura durante muitas décadas conosco. Estamos falando dos desajustes emocionais decorrentes do medo, decorrentes do não perdão, decorrentes dos relacionamentos difíceis, decorrentes das angústias guardadas, decorrentes das preocupações que permanecem e que desajustam a nossa emoção. E ele diz, estas criaturas desajustadas emocionalmente não caminham, arrastam-se. Arrastam-se pelo peso das preocupações, arrastam-se pelo peso do medo, arrastam-se pelo peso dos conflitos interiores, internos e externos. Não dialogam. Acostumaram-se a cultivar a queixa
e a lamentação. Os habituados a reclamar de tudo, que vivem se lamentando porque faz calor, porque chove, porque fulano atrasou, porque a fila do banco está grande, porque etc, 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 etc. É um desajuste emocional. Não estamos aprendendo a cultivar a paciência. E eu falei numa palestra outro dia que eu ainda tenho muito a aprender com a paciência. Me irrito com facilidade, tenho uma grande facilidade para me irritar, de viver a impaciência diante de situações. E uma pessoa na palestra me fala: nossa, eu não imaginava que palestrante espírita fosse irritado. Eu falei: pois é, meu caro, pois também são. Porque o palestrante espírita é uma criatura como qualquer outra. Todos nós somos criaturas iguais umas às outras, na necessidade do aprendizado, nos caminhos provacionais e expiatórios, porque estamos todos aprendendo a administrar os próprios ímpetos, os ímpetos agressivos, os ímpetos egoístas, os ímpetos queixosos, lamentosos. E ele diz, continuando, a insegurança. Quantos de nós não temos inseguranças diversas? O conflito íntimo, a frustração, a tristeza. Quantos de nós não nos deixamos levar pelas tristezas? O desânimo, a cólera, a inconformidade, a apreensão com outros estados negativos da alma. E quais são esses outros? Ah, mas são tantos, gente. Aí entra o ciúme, aí entra a inveja, aí entra a vingança, aí entra o rancor, aí entra a vaidade, aí entra a prepotência, aí entra a arrogância. São estados desajustados da alma, que ele chama de estados negativos. E ele diz que todos esses estados espancam sutilmente o corpo físico, abrindo caminho para as doenças. Daí a nossa abordagem do porquê adoecemos. Porque, mantendo esse estado negativo de alma, nós estamos repetindo e abrindo oportunidade para que estas invasões deletérias destruam as nossas defesas orgânicas. E aí ficamos doentes. E a gente fica doente e não sabe por quê. Mas eu fiz tudo bem, andei tudo bem com a minha vida, eu me alimento bem, eu faço exercício, eu não sei o quê, e estou doente. Tem uma dor nas costas que não passa, tem uma dor de cabeça que não passa. Mas a gente se esquece que a gente não perdoou aquela ofensa que nós achamos que chegou até nós. Cada dia que amanhece, assemelha-se a uma página em branco na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação de nosso próprio amanhã. Francisco Cândido Xavier. Você ouve e se informa. Gotas de Luz. Nós ainda permanecemos inflexíveis, somos duros, não abrimos mão de nada, não damos o braço a torcer, e a gente não percebe que é exatamente esse estado negativo do ciúme que alimentamos, da vaidade de acharmos que somos os bons, esta inveja que muitas vezes olhamos os outros. Isto vai dilapidando as nossas defesas. Aí a gente vai no centro e toma passe 30 anos. E a dor de cabeça não passa. E depois de 30 anos a gente chega à conclusão que o centro é fraco. Não é o centro que é fraco. É nós que não mudamos o comportamento. É nós que não alteramos a nossa conduta. Porque nós estamos agindo contra nós mesmos, com esses comportamentos indesejáveis. E depois de fazer toda essa relação, no 5º parágrafo, a partir do 5º parágrafo da mensagem curtinha, que nós vamos comentar rapidamente, ele começa a dar uma receita. Ele começa a mostrar um caminho iluminado para a gente superar tudo isso que estamos falando. Condições bem próprias do nosso estágio moral, ainda necessitado de aprendizado. E ele dá a primeira receita. E olha que coisa óbvia. E a gente começa a ler isso e começa a pensar, puxa vida, o Emmanuel precisou vir psicografar pelo Chico para dizer isso. E se ele não fala, a gente não percebe. É uma coisa tão óbvia.
Mas ele precisa falar, porque a gente não enxerga. Nós estamos cegados pelo orgulho ainda. Estamos cegados pela prepotência. E ele diz, se você consegue aceitar a existência de Deus e a prática dessa ou daquela religião que escolheu, que te dê conforto, preserva-te contra esses desequilíbrios. Ora, se a gente aceita a existência de Deus, a nossa postura deveria ser uma postura de alegria, de confiança na vida, porque Deus não erra. Se Deus nos criou, Ele tem um projeto para nós. Se nós somos filhos de Deus, isso já deve dar uma alegria. Nossa, eu fui criado. Nossa, eu também tenho valor. Eu sou capaz, Deus me criou. Então isso já é uma motivação para a gente se preservar contra os desajustes emocionais. Porque estamos amparados pelo fato único de sermos filhos de Deus. Olha que coisa extraordinária. Já alcançamos um estágio racional, já somos capazes de pensar, de escolher, de decidir. Quando vemos um cachorrinho por dentro, um cachorrinho ali entregue à doença, um cachorrinho maltratado, também é filho de Deus. E Deus se ocupa de todas as suas criaturas. No livro dos Espíritos está escrito que Deus se ocupa de todas as suas criaturas. Não é só dos seres humanos. Cuida também dos animais. Mas por que sofrem os animais? Bom, este é outro assunto, né? Este é um assunto para a doutora Irvênia Prada, que também tem tratado da questão dos animais, para o Marcel Benedetti, com livros ótimos sobre isso. Não é nosso escopo entrar nesta área. Mas, se Deus cuida das plantas, se Deus cuida das bactérias, dos insetos, dos animais, das aves, imagine o tratamento que dispensa aos filhos que já atingiram o estágio racional. É que nós criamos uma barreira em torno de nós, porque achamos que já somos a criatura completa. Achamos que já chegamos no ponto máximo de nós mesmos. Comigo ninguém pode. Eu sou bom, a gente começa a pensar, né? E aí a gente cria todo tipo de dificuldade para nós mesmos, esquecendo-nos que precisamos nos lembrar da condição de que somos filhos de um Pai Criador. E se nós temos a religião, temos o caminho indicativo. Jesus trouxe a boa nova para nos servir de guia. Os ensinos do Evangelho aí estão para que o tenhamos como roteiro de caminhada. Então, se nós somos espíritas, sejamos bons espíritas. Se somos evangélicos, sejamos bons evangélicos. Se somos católicos, sejamos bons católicos. A religião deve ser o nosso apoio tremendo. Mas para isso é importante que nos comprometamos com a religião. Que adentremos as atividades da igreja, se somos católicos, as atividades do centro, se somos espíritas, para não sermos meros espectadores, para não sermos apenas tomadores de passe, mas sejamos trabalhadores da causa. Muitos de nós podem fazer muitas coisas para que esta mensagem libertadora alcance outros corações sedentos também desta água que mata a sede para sempre. E nós achamos que a religião é só para ir receber. Queremos que os espíritos nos atendam, que resolvam os nossos problemas. Mas e a nossa iniciativa? E o nosso passo onde fica? E a gente não percebe que é justamente se comprometendo com o bem é que nós nos protegemos. É a responsabilidade que assumimos do comprometimento cotidiano de agir, de trabalhar, é que forma as nossas defesas. Enquanto ficarmos no campo da reclamação, ficarmos apenas reclamando, nós estamos com as nossas defesas todas abertas. Mas comecemos a trabalhar, comecemos a nos envolver com as atividades e veremos que o trabalho nos protege. Mas continua o nosso Emmanuel em mais uma orientação. Para vencer isso, começa aceitando a própria vida do jeito que ela é, procurando melhorá-la. Aceitar a vida como se apresentou para nós. A minha vida é assim. Ah, Deus quis assim. Vou me entregar à lamentação. Não. A nossa resignação não deve ser passiva, deve ser ativa. Quer dizer, aceitar a própria vida, mas deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorá-la. Deixa eu achar os caminhos que existem para cá, para lá, por cima, por baixo. Deixa eu ver o que eu consigo fazer para melhorar a minha vida profissionalmente,
moralmente, socialmente, na vida familiar, no relacionamento com o cônjuge. Vamos ver o que conseguimos fazer para melhorar a nossa vida. E ele continua: aprende a estimar os outros como eles são, sem exigir mudanças imediatas. Nós temos o péssimo hábito, como humanos, de observar os defeitos alheios. Nunca procuramos ver as qualidades da pessoa. Mudemos de atitude, tentando enxergar o lado bom de cada um, do familiar, da pessoa. Todos nós temos defeitos, dificuldades, imperfeições, mas todos nós temos virtudes, e muitas. Quantas criaturas não têm a bondade espontânea, quantas criaturas não são desprendidas, quantas criaturas não são idealistas, quantas criaturas não fazem o bem espontaneamente. Existe virtude em todo lugar. Quantas criaturas não cozinham, que é uma maravilha. Quantas criaturas não têm um sorriso maravilhoso, uma expressão de serenidade. Estão desprovidas de todos os bens materiais, no entanto transmitem esperança, transmitem paz. Então ele ensina: aprende a gostar dos outros como eles são. Porque quem somos nós para querer mudar os outros? Quem somos nós para querer que os outros pensem pela nossa cabeça? A gente não dá conta nem da gente, e vai querer dar conta do outro. Cada criatura é uma criatura por si, com as suas experiências, com as suas bagagens, com os seus projetos, com as suas conquistas. E a gente precisa aprender a estimá-los como são. E olha só o que o Emmanuel fala aqui. Mas precisava o Espírito vir falar isso. Bens a Deus. A gente fica cego mesmo, né? E ele diz: trabalha para te sustentar. Olha que coisa óbvia. Trabalhe para te sustentar. Claro, nós temos que trabalhar mesmo. Não tem outro jeito. A subsistência exige a dedicação do trabalho. E não despreze a pausa de repouso. E a gente acha que repouso é deitar no sofá domingo e ver o Faustão o dia inteiro. A pausa é trocar de atividade, ver um bom filme, ouvir uma boa música, também descansar o corpão. O corpão cansa. Mas um lazer saudável, o lazer que educa, o lazer que dá prazer, o lazer ético. Então ele diz isso, para que aprendamos também a dar uma pausa. E depois ele diz: serve ao próximo, tanto quanto puderes. Todo bem que nós fizermos ao próximo será nosso advogado em toda parte. E quando fala servir ao próximo, muitos de nós ficamos imaginando que é sair de madrugada, ir debaixo da ponte e levar a sopa quente. Também é. Mas o gesto de caridade começa nas pequenas coisas. É o marido que lava a louça do almoço, é o marido que estende a roupa, que recolhe a roupa, é a mulher que tem compreensão com o marido, etc. etc. É o nosso estender das mãos na solidariedade em favor dos que estão ao nosso lado. Detente no lado melhor das situações e das pessoas. Vejam, procurar o lado melhor das situações, esquecendo o que te pareça inconveniente ou desagradável. Esse esquecer o que parece inconveniente ou desagradável não é indiferença, mas é não nos fixarmos no ponto difícil. É descobrirmos o outro lado da questão. Por que no lençol branco nós vemos o ponto escuro e não vemos que o lençol é branco por inteiro? Aquele ponto sujou e nós ficamos fixados no ponto sujo. Então ele diz: detente no lado melhor das situações e das pessoas. E talvez uma das mais importantes recomendações da mensagem: não guarde ressentimento. A mágoa vira tumor. Não guarde ressentimento. Se você está magoado com alguém, perdoa. Você vai se libertar de muitos pesos, de muitas situações difíceis. Porque perdoar é um ato inteligente. Mas como fazer para perdoar? Como é que eu vou me desfazer dessa mágoa, desse ressentimento que me atinge? Descobrir o lado bom no outro e desenvolver a gratidão pelas coisas boas que a gente tem. Já imaginaram fazer uma relação com as nossas alegrias, conquistas e benefícios lado a lado com as nossas desgraças? Garanto para vocês que as desgraças não vai ter nenhum. Alguém seria capaz de relacionar uma desgraça da própria vida? Alguém quer vender a perna? Alguém quer vender o braço?
Alguém quer vender os olhos? Nós estamos cercados de bênçãos. Lembremo-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. Francisco Cândido Xavier. Você ouve e se informa. Gotas de Luz. Se não bastassem as circunstâncias da existência, o conhecimento espírita nos enche de entusiasmo, porque nos explica tanta coisa. Por isso vem Emmanuel e continua: cultiva a simplicidade, evitando a carga de complicações e de assuntos improdutivos que tiram a tua paz. Já pararam para pensar quanta coisa inútil a gente fala por dia? Quanto tempo a gente perde com bobagens? E olha essa aqui então. Admite o fracasso por lição. Por que a gente não pode fracassar? Claro que pode. Nós somos humanos, não somos máquinas perfeitas, somos humanos, até as máquinas falam, imagine nós. Nós somos criaturas passíveis de errar. Por que nós vamos ficar nos torturando com uma decepção, com um fracasso? Vamos lembrar do Thomas Edison, quando diante de centenas de experiências fracassadas, quis fazer mais uma. E o seu colaborador falou: mas você já fracassou em todas estas, vai fazer mais uma. Ele falou: pois essas me ensinaram que não é esse caminho. E chegou a lâmpada. Perseverança, admitiu o fracasso por lição, aproveitou a experiência fracassada para fazer lição presente. Quem de nós não tem fracassos? Todos nós temos. Fracassos de toda a ordem, decepções, frustrações com a gente mesmo, com os outros, com a vida, com as situações, mas admite o fracasso por lição, diz o Espírito Emmanuel. E olha que coisa interessante, tempera a sua conversa com a esperança e a alegria. Seja a nossa voz, a voz da alegria. Seja a nossa voz, a voz da esperança. Há tanta desesperança no mundo. Há tanta gente desanimada, entregue ao desespero, entregue às aflições, imaginando-se desprotegidos. Sejamos nós aqueles que falam de esperança. Sejamos nós aqueles que falam de alegria de viver. A alegria de viver é o primeiro passo para ter saúde. Neste momento que estamos aqui, quantos espíritos que nos amam não estão aqui conosco? Espíritos vinculados a cada um de nós, espíritos familiares, anjos da guarda, mesmo talvez não presentes fisicamente, mas sintonizados com este momento. Porque criamos agora nesta abordagem um circuito magnético que nos envolve a todos, para que possamos refletir sobre isso. Os benfeitores nos intuem, os benfeitores comparecem e mexem com a inteligência de cada um de nós, mexem com a minha, trazendo reflexões, mexem com a de vocês que estão ouvindo e refletindo comigo, para que vençamos as tensões, tanto quanto possível, diz ele, continuando, quase terminando já. Não te faça problemas para os outros. Sejamos mais flexíveis. Tenhamos mais jogos de cintura, ao invés de sermos aquele turrão que não abre mão de jeito nenhum, naquele que se torna difícil para tudo. Existem pessoas que são complicadoras, nada flui com elas. Sejamos aquelas que facilitam as coisas, sem vulgaridade, é claro, mas que facilitam no sentido para que as coisas fluam. E olha esta aqui como serve para todos nós. Vejam a importância dessa recomendação. Se amigos te abandonam, e este abandono pode ser o cônjuge que traiu, este abandono pode ser o marido ou a mulher que foi embora, que arrumou outro, este abandono pode ser o sócio que nos traiu, este abandono pode ser alguém que a gente admirava, tinha saudade, gostava, e a pessoa hoje nem olha na nossa cara, passa por nós como se a gente não existisse. Aquela pessoa que hoje nos despreza e que nos causa um mal-estar tremendo, são amigos que se equivocaram e nos abandonaram. Eu costumo dizer lá em casa que ninguém é obrigado a gostar da gente. Ninguém é obrigado a gostar da gente. Então vem o Espírito e diz: se os amigos te abandonam, busca outros. Olha que coisa importante. E aquele amigo foi embora, a gente fica chorando 30 anos porque aquele foi embora, enquanto tem um monte de gente querendo partilhar a vida conosco.
Nós nos isolamos, nos fechamos em casa, não vamos ao cinema, não vamos tomar um sorvete, não vamos assistir a palestra, não vamos na igreja, não damos um passeio no jardim, ficamos lamentando 30 anos aquele que foi embora. E aquele que foi embora está bem feliz, nem lembra da gente. Nem lembra da gente. E a gente fica sofrendo aqui que nem bobo. Para quê? Se amigos te abandonam, busca outros. Porque a vida vai se encarregar de fazer a reaproximação, para que se reconciliem. Jesus não quer que fiquemos, a lei de Deus não quer que fiquemos inimigos, mas que nos conquistemos. E isso será feito com todos. Deveremos nos reconciliar mutuamente no tempo e no espaço. Quando a lembrança do passado não contenha valores, esqueça o que já foi. Usa o presente para fazer um futuro melhor. E esse esquecer o que já foi não é o desprezo pelo passado, mas é não ficar preso ao passado. E olha essa para os dias que estamos vivendo. Se o inevitável acontece, imaginemos os nossos irmãos do Rio de Janeiro, na grande tragédia brasileira, repetindo o terremoto do Haiti, repetindo o tsunami e outros eventos de flagelos naturais que mataram centenas e milhares de pessoas, a devastação dos estados de Pernambuco e Alagoas, as enchentes de Niterói, centenas de mortos, é o inevitável, que tem várias causas, inclusive o desrespeito à natureza, a não observância de regras básicas de segurança, mas não é o caso de analisarmos esse aspecto, mas é o inevitável. Se o inevitável acontece, entre elas, essas ocorrências inevitáveis, a morte. A morte também é inevitável, tem o seu momento, todos nós deveremos enfrentá-la. Diz o Espírito com muita propriedade, isso cabe para todos nós. Aceita corajosamente as provas. Coragem. Coragem diante das situações difíceis. E eu não falo para vocês, eu falo para mim mesmo em primeiro lugar. Todos nós precisamos de coragem, muita coragem. Coragem para enfrentar as dificuldades com dignidade, com ética, e fazer das adversidades degraus de crescimento e amadurecimento, na certeza de que todas as criaturas, todas, neste mundo de provas e expiações, atravessam ocasiões de amarguras e lágrimas. Não somos capazes de avaliar as tensões vividas por aquelas famílias atingidas por terremotos, por deslizamento de terras, por enchentes. Não somos capazes, não vivemos essa situação. E tensões que extrapolam a vida material. Porque daqueles que desencarnaram, imaginemos as diferentes situações do mundo espiritual também. As tensões do desespero daqueles que não conseguem entender o que se passou. Outros, a depender do estágio moral em que se encontram, reconhecem imediatamente. Mas outros ficam desesperados, porque a família morreu, porque a casa foi derrubada e levada pelas águas. Também como espíritos vivem tensões, porque as tensões não estão apenas no plano dos encarnados. Quantos espíritos desencarnaram e se veem apavorados, se veem desesperados, porque não conseguem mais se comunicar com a família, não sabem que rumo tomar. Por falar nisso, não deixem de ver o filme Além da Vida. Além da Vida aborda caso de 3 mortes, 3 casos de morte, um de quase morte, aliás. O filme é comovente. Existe lá uma separação de 2 irmãos gêmeos pela morte. É muito comovente o filme. E existem também a abordagem da mediunidade no filme. A mediunidade fraudulenta, a mediunidade de charlatão, etc. Aí a gente começa a perceber a grandeza da doutrina espírita. Veremos que contribuição fabulosa a doutrina espírita tem para a humanidade, mesmo diante da morte. A morte e os espíritos apavoram muita gente. Nós temos um casal amigo, espírita, os dois, nasceram espíritas, se conheceram na mocidade espírita e se casaram. Faz 30 anos que estão casados. 4 filhos
meia dúzia de netos, e são espíritas, e têm uma harmonia de convivência extraordinária. Vivem muito bem, gostam muito do outro, são um casal muito harmonioso. E eles estão preocupados, porque 30 anos de casado, 10 de namoro são 40. Eles estão juntos há 40 anos, estão muito acostumados um com o outro. E eles estão preocupados, porque vai chegar a hora que um vai ter que ir. A não ser que morram juntos, né? Mas é mais difícil morrer o casal junto. Normalmente um vai primeiro. E o marido chegou com essa conversa em casa. Bem, se eu morrer primeiro, eu vou sentir uma falta de você. Mas nós somos imortais, nós somos espíritos, a vida passa logo. Ah, mas olha, se eu morrer primeiro, você deixa aparecer no quarto de noite para a gente conversar? Ela falou, nem pensar. Mas de jeito nenhum. Mas bem, sou eu, o seu amor. Nós estamos juntos há 40 anos, 30 de casado, 10 de namoro, 4 filhos, não sei quantos netos, etc. A gente está acostumado. Não, você fica lá. Quando eu chegar, você me recebe. Nada de aparecer no quarto. Mas bem, sou eu. A gente é espírita. Somos imortais. O espírito não morre. Que mal há eu aparecer no quarto de noite para a gente conversar. Que saudade de você, meu bem. Não, você fica lá. E o filho mais velho, que ouviu a história, falou, pai, se você aparecer no quarto de novo, eu te mato outra vez. Tamanho é o medo que esses tais espíritos ainda causam em nós. E a morte ainda causa. Descobrimos que a morte, isso é uma realidade, né? A morte é uma causa de tensão também. A nossa própria morte, tem muita gente que fica preocupada. Quando será que eu vou morrer? Como é que vai ser? Será que a morte dói? E a morte dos entes queridos. Por isso fizemos o nosso livro Morte. O que acontece no momento derradeiro? Para onde vamos? Quem irá nos receber? Colocamos na primeira parte 10 casos de morte que vivenciamos com familiares, com amigos, relatando as ocorrências. Na segunda parte, colocamos situações específicas de morte, morte coletiva, morte de criança, morte por doença, etc. E na terceira parte, o embasamento doutrinário, justamente para enfrentarmos também com serenidade esse fenômeno biológico natural, para perdermos o medo da morte. E aí Emmanuel diz, se o inevitável acontece, inclusive a morte, aceita corajosamente. Oferece um sorriso de simpatia e bondade, seja quem for. E quanto à morte do corpo, lá vem ele agora falar da morte. Quanto à morte, não pense nisso. Guardando a convicção de que ninguém existiu sem a necessidade de enfrentá-la. Mas isso não é para dar atenção na gente. Porque nós somos espíritas e já sabemos que a morte não existe. O espírito sobrevive à morte do corpo. Temos que vencer essas tensões. Por isso fizemos o livro, né? Para quê? Porque descobrimos que tem muito espírita que tem medo da morte ainda. Mas o Emmanuel vem dizer isso, porque ter medo da morte pode ser um motivo de tensão. Tem gente que fica apavorado. Mesmo sendo espírita, quando fala da morte, fala, não. Tem outros que falam da morte, falam, mas não tenho pressa nenhuma. A morte pode surgir a qualquer momento. E nós temos que encará-la de frente, sabendo que somos imortais. Aliás, a gente costuma usar, um tempo usava despertador, né? Agora foi substituído pelo alarme do celular. Então a gente põe o celular para despertar de manhã. Se o celular tocar de manhã, e você bater a mão para desligar e a mão passar no meio, presta atenção. O celular continua tocando. E você passa a mão e nada. Levante-se, tente pôr o pé no chinelo. Se o pé passar e o chinelo ficar, ainda há uma terceira alternativa. Procure um espelho. Olhe no espelho. Se você não se vir lá, babau, já foi. Tranquilize-se. Mas mesmo assim, olhe o corpo. Se o corpo estiver deitado na cama, aproxime-se. Veja se ele está gelado. Observe se ele está respirando. Se estiver gelado e não estiver respirando, tranquilize-se. Sente-se na cama e ore. Os espíritos virão. O que causa sofrimento é o desespero. É a tensão. Oh, se eu morrer, olha o que tem. Todo mundo morre. Nós também vamos morrer. O corpo morre, mas a alma sobrevive. Vamos nos lembrar de Mahatma Gandhi, descrito por Leon Tolstói, no livro Leon Tolstói por ele mesmo. Leon Tolstói acompanhou a desencarnação
de Mahatma Gandhi. Estava próximo. E Mahatma, quando expirou, quando deu o último suspiro, levantou-se e falou: qual é a próxima tarefa? Lucidez de um espírito capaz, de um espírito maduro. Nós precisamos atingir isso. Então Emmanuel conclui a sua mensagem dizendo para nós: e trabalhando e servindo sempre, aqui entra o trabalho material, mas entra o trabalho também que nós podemos fazer uns pelos outros, o trabalho interior, o trabalho intelectual, o trabalho emocional, e trabalhando e servindo sem esperar outra recompensa que não seja a paz de consciência. Os espíritos dizem que a paz de consciência é a única felicidade real que nós podemos desfrutar nesse mundo. Porque as demais são todas passageiras, são todas ilusórias. A única e real, verdadeira felicidade que existe é a paz de consciência. Se você fizer assim, nenhuma tensão emocional te criará desencanto ou doença. De vez que se cumpres o teu dever com sinceridade, Deus te sustentará. E onde não possas fazer todo o bem que desejas realizar, Deus fará sempre a parte mais importante. Olha que magnífico. Uma mensagem simples, com tanto conteúdo. E nós andamos fazendo essa palestra há algum tempo, e os companheiros começaram a insistir conosco, ouvindo a nossa palestra, que transformássemos a palestra em livro. E a palestra acabou virando livro. Tensão emocional. Cada parágrafo da mensagem que nós lemos para vocês virou um capítulo da obra. E no final da obra nós colocamos a mensagem na íntegra, como foi recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier. Encerrando o programa de hoje, ouça agora a mensagem final. Experimentemos analisar com cuidado, ao final de cada dia, quais os sentimentos que povoaram nosso coração ao longo da jornada. Planifiquemo-nos quando encontrarmos nele a gratidão, a compaixão, o amor. Porém, se em algum dia encontrarmos a raiva, a inveja, o desejo de vingança, analisemos com cuidado suas origens e busquemos, com tranquilidade, substituí-los, a fim de que a saúde se faça em nós, no corpo, na mente e no coração. Tenham todos muita paz e até o próximo Gotas de Luz.